Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, João capítulo 11. João capítulo 11. Esse texto bíblico é o relato de uma linda história. É o relato de uma história de um milagre, né? Se não for o maior, né, milagre de Jesus, foi um dos maiores milagres que ele fez. Foi a ressurreição de Lázaro. Na época foi uma coisa tão impactante, que causou tanto espanto, que causou tanto assombro, foi um milagre tão evidente, que dizem que foi por causa desse milagre que a morte de Jesus foi apressada. Apressaram a morte de Jesus. Eles tentaram matar até o próprio Lázaro, se você for verificar o texto, né? Os fariseus, os religiosos ficaram assombrados. Eles falaram: não, a gente tem que dar um jeito nesse homem. Nós precisamos parar esse homem, porque se ele continuar fazendo milagre desse jeito, todo mundo vai terminar acreditando nele. As pessoas vão acabar crendo nele. E os judeus falaram: nós precisamos parar esse Jesus. A gente tem que dar um jeito de matar esse Jesus, porque senão daqui a pouco todo mundo vai crer nele. E daí os poderosos, os membros do judaísmo, de todas as facções, de todos os grupos, eles fizeram de tudo, articularam para levar Jesus para a cruz, né? Os poderosos apressaram a sua morte, né? Colocaram Jesus em uma condição ruim, né? Criminalizaram, né, com crimes religiosos, e levaram ele para a cruz. É um texto grande, né? É um texto com 50 versículos, né? Muito extenso, a gente não vai conseguir ler todo o texto, né? Mas nós vamos ler dando saltos. Eu falei isso um dia em uma igreja: nós vamos ler dando saltos, os irmãos começaram a pular assim. Então, não é literal, tá? Não é para dar salto, né? Nós vamos ler pulando os versículos. É brincadeira, não teve isso não. Nós vamos ler pulando alguns versículos, tá? Não é para saltar, tá, gente? Por favor, né? Mas eu aconselho você a ler em casa essa história depois, né? Ler, se aprofundar. A gente não vai conseguir ler o texto todo, nós vamos ler pulando alguns versículos, né? Mas eu aconselho você a ler essa história, porque ela é riquíssima. Acho que eu já ouvi umas 15 pregações sobre a ressurreição de Lázaro, e cada uma com nuances diferentes, porque o texto tem muita coisa. Dá para você pregar um ano inteiro essa ressurreição de Lázaro, esse texto, essa história. E daí um pregador vê uma coisinha aqui, outro pregador vê outra coisinha ali, né? E você vai ouvir essa mensagem outras vezes. Você já ouviu, você vai ouvir novamente, e cada vez você vai ver que surge uma coisa nova, porque é uma história muito rica. Nós não vamos conseguir ler os 50 versículos, e nem tampouco eu vou esgotar o assunto também. Não é minha pretensão esgotar, né, o assunto sobre a ressurreição de Lázaro, mas eu quero trazer algumas percepções para nós, e eu tenho certeza absoluta que Deus vai falar no seu coração em algum momento dessa pregação. Então, fique atento aí, evite conversas aí paralelas, não deixe que nada distraia a tua atenção, porque Deus vai falar com você nessa noite da mesma maneira que Ele falou comigo, em nome de Jesus. Amém? Vamos ler o texto? A partir do versículo 4, capítulo 11, versículo 4, diz assim, ó: ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho seja por ele glorificado.
Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Agora vamos lá no 34 ao 45. Diz assim: e perguntou: onde o sepultastes? E eles lhes responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele que abriu os olhos do cego fazer com que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era esta uma gruta, e cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, a irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. E respondeu-lhe Jesus: eu não te disse que se você crê, você verá a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim eu falei por causa da multidão presente, para que eles creiam que tu me enviastes. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto em um lenço. Então lhes ordenou: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Amém? Fique com a sua Bíblia aberta, nós vamos ver alguns versículos. A história vocês conhecem. Lázaro ficou doente. É simples a história. Lázaro fica acometido de uma doença. As irmãs de Lázaro, elas ficam preocupadas com a doença. O Lázaro ainda não tinha morrido, ele estava enfermo. E elas mandam recado para Jesus. Sabe, é uma notícia de emergência, é um pedido de socorro. Elas mandam avisar Jesus que o amigo dele estava enfermo e que precisava de Jesus. E quando a notícia chega em Jesus, ele não sai correndo lá para a casa de Lázaro. A Bíblia diz que ele fica mais 2 dias no lugar que ele estava. A distância, irmãos, nem era tão grande para demorar 4 dias para chegar lá. Quando Jesus chega na casa de Lázaro, o homem já estava morto, enterrado, de 4 dias. Já era um morto de 4 dias. Alguns teólogos, alguns comentaristas dizem que Jesus, por ser um bom judeu, e ele tinha conhecimento judaico, porque os judeus eles só sepultavam uma pessoa depois, eles só consideravam a pessoa morto depois de 4 dias. E Jesus tinha esse entendimento. E alguns dizem que Jesus só foi para lá depois do 4º dia, para ter certeza mesmo de que Jesus tinha morrido, ou melhor, de que Lázaro tinha morrido, para que o nome de Deus fosse glorificado. Porque ele fala isso para as irmãs dele. Eles falam: olha, se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. Ele fala também para os discípulos, que eles ficam preocupados com aquele medo. Ah, Senhor, porque Jesus, há pouco tempo eles haviam tido um problema naquela região de Betânia, um problema com os judeus. E os judeus pegam em pedras, com os líderes religiosos, né? E eles pegam em pedras para matar Jesus. E Jesus some junto com os discípulos, né? E daí os discípulos ficam com medo. Falam: Senhor, mas nós vamos lá para morrer? E Jesus falou: não, nosso amigo Lázaro, ele não está morto, ele dorme.
E daí o Dídimo fala: não, senhor, mas se ele dorme, então ele está tudo bem, a gente não precisa ir lá. Mas ele estava falando aquilo porque ele estava com medo de ser apedrejado junto com Jesus. Tem um que fala: a gente vai lá para morrer com ele também, não é? E Jesus chega naquele lugar e ele faz aquele milagre que nós lemos no texto, depois de 4 dias. O Lázaro, ele era um irmão entre uma família de 3 irmãos, 2 mulheres e o Lázaro. Ele morava com as suas irmãs, que possivelmente eram solteiras, né? Solteironas. Ficaram para titia as irmãs de Lázaro, né? A Bíblia não dá nenhuma inferência de que elas eram casadas, né? Nas visitas que Jesus faz na casa deles, né? Possivelmente elas eram solteiras. Eles tinham uma relação familiar, eles tinham uma relação próxima, eles eram amigos. Jesus amava Lázaro e amava as suas irmãs. Eles tinham uma relação tão próxima, que certa vez, está registrado lá em Lucas, no capítulo 10, quando Jesus chega na casa deles para fazer uma visita, Marta, ela responsabiliza Jesus por Maria não ajudá-la nas atividades domésticas, enquanto Jesus estava na sala conversando com as pessoas que estavam ali, que não deveria ser um grupo pequeno, porque só Jesus e os apóstolos já davam 13, aí tinha Maria, tinha Madalena, tinha uma ruma de mulher que andava junto, e tinha mais outros discípulos. Então eu acredito que deveria ter no mínimo umas 30 pessoas ali na sala, e daí era bastante gente para comer, era bastante serviço. Você já serviu um jantar para 30 pessoas? Tem que colocar umas panelas no fogo, tem que colocar uns pratinhos nas mesas, né? E daí a Marta, ela responsabiliza Jesus, ela fala: Jesus, o senhor não está vendo que minha irmã não está me ajudando, a gente tem que dar comida para esse monte de gente, e ela está aí e ela não faz nada. Então você vê que tem que ter intimidade para falar nesse tom, tem que ter amizade para falar nesse nível. Eles eram amigos, sabe? Preste atenção, existia uma relação de afetividade mútua, existia uma relação, sabe, de colamento afetivo, de afetividade entre Jesus e a família de Lázaro. Então observe, eles amavam a Jesus, Jesus também amava eles, eles eram amigos de Jesus, eles amavam uns aos outros. E no entanto, irmãos, esse relacionamento de amizade, esse relacionamento de afetividade não impediu que houvesse uma doença na família de Lázaro, e uma doença que levou Lázaro à morte. Não impediu que houvesse uma morte na família. Essa amizade de Jesus com essa família não impediu que houvesse algumas aflições, não impediu que houvesse algumas dificuldades, alguns enfrentamentos. E às vezes a gente pensa que pelo fato da gente ser crente, de a gente orar, de a gente buscar a Deus, de a gente ser amigo de Jesus ser nosso amigo, nós não vamos ter problemas, nós não vamos ter dificuldades, nós não vamos ter problema de saúde, nós não vamos ter luto na nossa família. Toda essa amizade não impediu que Lázaro morresse. Então, meu irmão, aprenda essa lição. O fato de você ter Deus na tua vida, o fato de você buscar a Deus de todo o teu coração, de Jesus habitar na tua casa, isso não é imunidade contra problemas que você possa enfrentar. As dificuldades, elas vão surgir. Sabe qual que é a vantagem? É que com Jesus a gente passa pela dificuldade mais tranquilo. Você pode glorificar a Deus, sabe? Com Jesus no barco, irmão, tudo vai bem. Pode a tempestade estar do jeito que for. Então o fato de você orar, de você ser crente, de você ter gente que fala assim: ai, mas eu estou orando, estou fazendo célula, estou fazendo casa de paz, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, e vê o Satanás e é uma prova. Vai vir, vai.
As lutas vão surgir, mas a gente vai passar e a gente vai vencer todas elas. As dificuldades vão surgir. A idade, ela vai chegar. Você vai ter dor na coluna. Você vai ter que controlar a glicemia, alguns, né? Vai ter que usar óculos. Ó aqui, ó. Eu lia tão bem, irmão. A minha é uma letrinha pequenininha. Agora aqui, estou usando óculos. E graças a Deus, porque a longevidade é uma bênção de Deus. Sabe, ficar com as cães, né? É uma vitória, irmãos. Tantos amigos meus que já foram e a gente está aí, vivo, firme, forte, sabe? Então, aprenda isso. Às vezes a gente acha que a nossa vida, irmão, vai ser um conto de fada, sabe? É jovem que pensa assim, né? Que a vida vai ser tipo Alice no País das Maravilhas, né? Vocês lembram do conto? Quem lembra do conto? Vou fazer um resuminho rapidinho assim, né? A Alice estava lá numa esquina, passou aquele ser antropomórfico, né? Metade coelho, metade gente, correndo. E ela saiu correndo atrás, falou, que é isso? Vamos ver o que vai dar. Saiu correndo atrás dele, o coelho pulou num buraco, ela pulou no outro também, e daí tudo cor de rosa, né? E às vezes a gente vive nessa ilusão, sabe, tipo Alice no País das Maravilhas. Isso, irmãos, sabe como se chama isso? Inocência. Isso se chama inocência. Porque a vida, depois que a gente passa dos 40, já não, né? Depois que a gente passa dos 40, já passou umas poucas e boas, né? Aí você fala, não, o negócio é meio difícil mesmo, né? Mas com Jesus a gente chega em qualquer lugar, sabe? Quem tem Deus chega onde quer, né? Quem tem Deus chega onde quer. Se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, o tema seria assim, ó: o que fazer para ressuscitar o nosso Lázaro? O que você pode fazer para você ressuscitar o seu Lázaro? Eu não sei qual é o seu Lázaro, sabe, que morreu, que você engavetou. Talvez o teu Lázaro pode ser um projeto que você está deixando morrer, sabe, aquela empresa que você sonhou em abrir, aquele sonho que Deus colocou no teu coração, sabe, aquele sonho que você abandonou, aquele projeto que você colocou no papel, sabe, e colocar no papel é muito bom, sabe, só que a gente tem que executar também, sabe, porque se deixar só no papel, sabe, colocar no papel é uma maravilha, mas depois a gente tem que executar aquele projeto, sabe, aquele teu sonho, aquele teu projeto de vida, aquele problema de saúde que você pensa que não tem solução. Irmãos, Deus tem solução para tudo. Deus consegue resolver todas as coisas. A Bíblia diz que não há nada impossível para Deus. Deus pode fazer. Sabe aquele sonho que você sepultou, que você engavetou, que você deixou morrer? Para ressuscitar o nosso Lázaro, para você ressuscitar o seu Lázaro, você precisa, em primeiro lugar, se livrar das opiniões. Se livrar de todas as opiniões. Não estou falando de se livrar de conselho não, tá? Porque a Bíblia fala que na multidão de conselhos há sabedoria. Eu estou falando de se livrar de opinião de gente negativa. Eu estou falando de se livrar de opinião de profetas do caos. Sabe aquela pessoa que você chega para ela e conta um sonho, ela fala, não, isso aí é muito grande para você. Eu estou falando desse tipo de opinião. Gente que fala assim, não vai por esse caminho aí não, porque isso daí não vai dar certo. Sabe, você precisa se livrar de todas, sabe, aquelas opiniões que você considera, sabe, perfeita. Aquela opinião que você considera genial. Aquela opinião que você considera magistral, que você considera incorrigível. Deus não precisa da opinião das pessoas. Jesus não precisa da sua opinião. Não precisa. Olha o versículo 16, diz assim, ó, vai anotando aí. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos, vamos também nós lá para morrer com ele? A opinião do Tomé. Para que a gente vai? Ele não falou para Jesus, né?
Ele falou para os discípulos, sabe, foi minando, né? Sabe aquela pessoa que às vezes não gosta do projeto do líder de célula, e ele, em vez de chegar no líder e conversar direto com o líder, ele fica minando, ele vai nas pessoas da célula, fala, o Fernando fez aquele negócio lá, eu não achei legal. O Fernando fez aquele outro negócio lá, eu não achei legal. Ele não fala para o Fernando. É o Dídimo, é o Tomé. Ele vai minando, né? Ele tenta ir minando as estruturas assim. É meio usadinho, é meio usado, né? Deus, ele não precisa da opinião de ninguém. A opinião dos apóstolos, ao versículo 12, disseram-lhe pois os discípulos, Senhor, se ele dorme, ele está salvo. Eles estavam com medo de ir para lá. Jesus fala assim, não, meu amigo dorme, mas nós vamos lá despertá-lo do sono. Aí eles falam, Senhor, mas se ele dorme, ele está salvo. Aí depois Jesus abre o jogo, fala, não, ele morreu já, mas nós vamos lá para ressuscitá-lo. Nós vamos lá. A opinião das irmãs, de Maria e de Marta, ó, versículo 21 e o versículo 32. Disse pois Marta a Jesus, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. O versículo 32, a Maria, quando Maria chegou no lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Irmãos, o texto não fala, sabe, mas eu consigo ler o texto com imaginação, porque um texto que é escrito, um diário que é escrito 60 anos depois, ele perde muitas riquezas de detalhe, né? Mas eu consigo ver a Maria falando para Jesus assim, Jesus, na hora de ir lá em casa jantar, comer com aquela tropa de gente, vocês vieram rápido, né? Na hora que o meu irmão estava quase morrendo, vocês demoraram 4 dias. Irmãos, porque a distância, sabe qual era? 2,7 km. Ninguém demora 4 dias para andar só isso. Mas nem se for gatinhando. Menos de 3 quilômetros. Da onde 3 quilômetros? Daqui no Morumbi? Não, dá menos. Até no São Francisco. Ninguém. Você pode se arrastar daqui até lá que você chega em menos de um dia. O texto dá essa informação geográfica. Eles estavam em Jerusalém, o morto estava em Betânia. E o texto fala que era 15 estádios. Aí você faz a multiplicação, né? É simples, é um cálculo simples, né? Um estádio era 185 metros. Só calcular. Ninguém gasta esse tempo. Mas Jesus gastou. Por que Jesus gastou? Para você ressuscitar o seu Lázaro, para eu ressuscitar o meu Lázaro, é preciso eu ter a consciência de que Deus, Ele tem os seus métodos, que Deus tem a sua maneira, que as coisas acontecem no tempo dele, e que Ele não acerta o relógio dele com o nosso. O nosso relógio é o Cronos, é o cronológico, o dele é o Kairos. Por isso que ele demorou 4 dias. Porque, irmãos, a forma como as irmãs mandaram uma mensagem, pediam uma situação de emergência. Sabe, se qualquer um de vocês da rede aqui da Juliana, se vocês ligarem para ela, qualquer hora da noite, da madrugada, eu tenho certeza que ela vai fazer alguma coisa para socorrer vocês. Estou mentindo, Ju? Vocês podem ter certeza disso. Se ela não puder ir, ela vai mandar o marido. Se ela não puder mandar o marido, ela vai ligar para o 190. Se ela não puder ligar para o 190, ela vai ligar para o Fernando, vai ligar para o Jamerson, vai ligar para o pastor, vai ligar para o Batman, para a Liga da Justiça, para a SWAT, algum trem ela vai fazer para ajudar. Nós somos assim. Nós somos imediatistas, irmão. A gente sai para correndo, atropela, vai. Jesus não. Eles falaram, Senhor, Jesus fala no texto assim, calma gente, o dia tem 12 horas, está no texto, o dia tem 12 horas, nosso amigo Lázaro dorme, vamos conversar mais um pouquinho aqui, daqui a pouco a gente dá mais uns passinhos, e vamos ver quanto tempo que a gente demora para andar menos de 3 quilômetros, mas a gente não, a gente quer fazer as coisas rápido, sabe, a gente quer fazer as coisas correndo. Aquela notícia era uma notícia de emergência, e Jesus ele fica calmo. Olha no versículo 9,
No versículo 11 ele fala, está dormindo. Mas nós não, a gente quer resolver, sabe? Você começa a orar para Deus, para um projeto, para um sonho, para alguma coisa, uma campanha. E daí você começa a orar, você já quer que Deus faça as coisas da manhã já. Parece que Deus que é o funcionário da gente, né? A gente ora e Deus já tem que fazer amanhã. Se não for amanhã, não, já nem vou mais orar por esse trem, mas vou mudar, outra oração vou fazer aqui. Nós somos assim, ansiosos. A gente quer as coisas para ontem. Sabe, Deus está falando que Ele faz as coisas no tempo dEle. Sabe aquela oração que você está pedindo? Ele vai fazer, mas é na hora certa. E daí você vai falar assim, puxa, se tivesse sido naquele dia, né, teria sido uma derrota. Você vai entender depois porque que a coisa parece que está demorando, né? Porque Deus, Ele não demora, Ele capricha na benção, sabe? Mas a gente quer que aconteça tudo rapidinho. Para você ressuscitar o seu Lázaro, para nós ressuscitarmos o nosso Lázaro, é preciso a gente entender que obediência é um fator fundamental. Obedecer é um fator, é um elemento fundamental. Bom, nós como crentes, todos nós queremos ser abençoados por Deus, mas nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Sabe, nós como crentes, a gente quer ser abençoado, mas às vezes a gente não consegue obedecer o nosso líder, porque a gente tem uma opinião diferente da dele. Irmãos, não tem problema nenhum ter opinião diferente. Não tem problema nenhum. Todo mundo, as pessoas pensam diferentes. E isso é legal. Sabe? Isso é legal. Não tem problema nenhum você pensar diferente. E você pode até compartilhar, sabe, a tua ideia com o teu líder. Mas se ele falar assim pega essa caneca daqui e coloca ali, pega aquela caneca daqui e coloca ali. Obedece. Sabe, a gente precisa obedecer. Você pode até colocar o seu ponto de vista, e de repente ele pode não aceitar, falar, não irmão, amém, vamos orar, mas nós vamos continuar fazendo isso daqui. Sabe, vai pelo caminho da obediência, que você vai ser abençoado em nome de Jesus. Jesus, ele deu 3 ordens aqui nesse texto para aqueles homens. No versículo 39, sabe, uma ordem antes do milagre, uma ordem durante o milagre e uma ordem depois do milagre. No versículo 39 ele fala assim, tirem a pedra. Ele não falou para Marta tirar a pedra, para as pessoas que estavam ali para tirar a pedra. E a Marta fala, Senhor, já cheira mal, já é de 4 dias. Mas eles foram lá e obedeceram e tiraram a pedra. Depois ele dá outra ordem no versículo 43. Ele chama o Lázaro e fala, Lázaro, sai para fora. Porque se ele falasse morto, sai para fora, o cemitério inteiro ressuscitava. Por isso que ele fala, Lázaro, sai para fora. E depois ele dá mais uma ordem. Ele fala, desamarrem e deixem ele ir. São verbos que indicam uma ação silenciosa. Você trabalha, sabe, sem falar. Você trabalha sem fazer barulho. Você trabalha quietinho, sabe? Quando você obedece a palavra de Deus, você não tem tempo para se preocupar com coisas pequenas. Quando você está obedecendo a Deus, você não tem tempo para olhar para as falhas dos outros. Quando você está obedecendo a Deus, você não tem tempo para ficar olhando o problema do teu irmão, o pecado do seu irmão, o erro do seu líder. Sabe, quando você está obedecendo, você não tem tempo para perder com ressentimento, com calúnia, com coisas sem importância. E Jesus quer que nós creiamos nele antes, durante e depois do milagre. Amém?